artigo da Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei, sem distinção de natureza, garantindo aos brasileiros e os estrangeiros que vivem aqui no país a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e propriedade. 5% da população atualmente no país tem tudo isso. 95% pensa que tem ou tem desejos de um dia ter. O tratamento igual é uma utopia, porque quando existe a mínima possibilidade disso acontecer, as próprias pessoas não acham correto a igualdade. A manipulação vinda da mídia, do governo, é tão séria que as pessoas que não têm nada pensam que um dia irão ter. E o que elas fazem? Elas abominam a igualdade. Veja o Bolsa Família e o auxílio emergencial. Muitas pessoas que estão empregadas, elas acreditam numa teoria da conspiração. Que aquele dinheiro que está sendo empregado naquilo não é correto. Então essas pessoas falam de projetos que não foram criados para facilitar a vida das pessoas, mas ajudar um pouco na dignidade dos mais carentes, fazendo com que a economia continue funcionando. Se algum projeto social não está sendo administrado de forma correta, ele precisa ser gerido, precisamos cobrar que seja gerido de forma correta. Seja Bolsa Família, seja auxílio emergencial, mas não excluí-lo. Excluí-lo significa esqueço aquelas pessoas que estão realmente precisando, né? E por causa de alguns esquemas que estão sendo feitos pelo governo, ou seja lá por quem for. Nisso que a gente precisa terminar. Esses esquemas que são feitos, essa cultura de esquemas, essa cultura de ganhar sempre, levar vantagem em alguma coisa e a gente aceitar, a gente realmente aceitar, porque a gente está meio que fechado com esse mesmo esquema até na nossa própria vida. O governo sabe fazer certo quando é interessante para ele, por isso ele faz quando precisa. As situações e as condições das pessoas são diferentes. Não dá para ter uma única verdade. A verdade de quem ganha R$1.000 é diferente da verdade de quem ganha R$10.000, que é diferente de quem ganha R$100.000, que é diferente de quem não ganha nada. A verdade para aqueles que nunca passaram fome é diferente da verdade daqueles que passam fome. Do jeito que as coisas estão acontecendo, mais cedo ou mais tarde, as pessoas que hoje estão empregadas passarão um dia a ser PJ. Não tendo mais vínculo de contrato CLT. E as pessoas não estão preparadas para esse tipo de mudança. Talvez essa mudança venha mais rápido do que se imagina com esse tamanho de desemprego que a gente passa hoje. Há 30 anos atrás, por exemplo, não era qualquer um que viajava de avião. As coisas foram mudando e muitas pessoas passaram a ter esse benefício, a poder fazer uma viagem de avião e conhecer outros lugares dentro ou fora do país. Essa mudança, por exemplo, causou na sociedade, em classes mais altas, uma indignação, chegando ao desconforto de dividir um espaço que até então era de uma classe social, passou a ter várias classes sociais viajando ao mesmo tempo dentro do mesmo avião. Em 2020, chegamos ao limite do ministro da Economia dizer que era absurdo uma empregada doméstica poder viajar para a Disney. Se fosse só ele dizendo isso, poderíamos até ignorar, mas nós tivemos seguidores desse ministro dizendo que realmente era um absurdo. Essa diferença absurda que existe de ganhos, de divisão de renda, é aceitável. As pessoas passam necessidade, mas elas querem acreditar que elas vão sair daquilo e vão ser diferentes do restante das pessoas, ou da grande maioria delas. As pessoas se perdem em próprios preconceitos gerados por pensamentos individualistas. E quando escreveram a Constituição em 1988, eles não imaginavam que uma parcela dessas classes inferiores pudessem migrar para outras classes superiores.
As classes inferiores não tinham acesso à cultura, à informação e muito menos a possibilidade de entender os acontecimentos, de guardar histórico de tudo que estava acontecendo naquele momento. Não foi mensurado que com o seu potencial e algumas melhorias na economia, essas pessoas pudessem dar saltos nas classes sociais. De C para B, de C para A, de B para A, se tornarem os chamados emergentes. Pessoas que conseguiram sair de um nível inferior e ir para um nível melhor. No fim, essa luta da mulher, do negro, do homossexual, do pobre, do deficiente físico, causa um medo constante na sociedade do aumento da concorrência e a diminuição das oportunidades. Todos nós sabemos que não existe tudo para todo mundo. Não tem tudo para todo mundo. As coisas são limitadas, principalmente as coisas boas. Para um país ser igual, ele não precisa que todos tenham mansões, que todos tenham uma Ferrari, que todos tenham muitos bens, mas eles precisam ter o básico, coisa que não existe hoje. Nós encontramos isso dentro da sociedade e dentro das organizações, que é uma ramificação da sociedade. Você percebe que uma pessoa está despontando dentro da organização, então tem grupos que se formam fazendo fofoca, criando esquemas, falando mentiras para você reduzir a oportunidade, a chance dessa pessoa que está se destacando crescer. E a igualdade é o que a própria palavra diz. Somos todos iguais. Se nós tivermos oportunidades iguais e tivermos um estudo igual, as possibilidades iguais, fica a critério de cada um desenvolver algo diferente, ser diferente, tratar diferente, ter resultados diferentes para você crescer. Também sabemos que dentro de uma organização não existe quantidade de liderança. Toda liderança é limitada. Então, seria muito mais inteligente das organizações que os especialistas em cada assunto ganhassem igual ao líder, para que ele se mantivesse dentro da organização, desenvolvendo o seu trabalho que ele gosta de fazer, que ele sabe fazer, ganhando igual ao líder. Assim, evitaríamos a concorrência interna, que é prejudicial para qualquer organização. A competição dentro de uma organização não é interessante. Quando nós competimos com um líder, competimos com outro colega de trabalho, competimos com outros setores, nós estamos automaticamente perdendo tempo, que é precioso na nossa vida profissional e pessoal. Nós estamos perdendo tempo e nos desgastando emocionalmente por algo que não vai ter um resultado positivo. Isso faz parte de uma cultura criada na sociedade e dentro das organizações que não tem sentido algum. Na sociedade nós já tivemos vários exemplos de injustiças e também de crueldades, desigualdades extremas, que foram os judeus no Holocausto, que foram os escravos, né, na época da escravidão, e que foram os índios no descobrimento das Américas. Com essa cultura da sociedade, a manipulação se torna fácil, com argumentos que façam as pessoas imaginar que um grupo específico de pessoas podem ser prejudiciais e que são inimigos da sociedade. Então essas pessoas passam a ter medo e querem destruir esse grupo. Igualdade social significa ter direitos iguais a todos os membros da sociedade. E aí ganha o jogo quem souber jogar melhor. Agora, equidade social significa ter direitos e também tratamentos diferentes conforme a necessidade de cada um. Não está ligado a socialismo, capitalismo, comunismo, está ligado a intenções, a leis, né, a regras, interesses. Tem pessoas que adoram o capitalismo, mas praticam atos sociais. No fundo, essas pessoas, muitas delas fazem por amor, sim, ao outro, ao próximo, mas elas querem que continue assim. Ela querer ajudar todos os meses com cesta básica, com o que for para ajudar as pessoas que estão passando necessidade. As pessoas precisam de emprego. Quando elas têm emprego, elas não precisam da ajuda de ninguém. Por menos que ganhe, ela vai saber se virar com o dinheiro que ela tem, que ela ganha.
e vai buscar novas oportunidades se ela tiver condições de buscar. Então, entenda, essa desigualdade acontece a partir do momento que nós pensamos que tem que ter uma classe lá em cima, que mande, que ganhe muito, e uma classe lá embaixo a ponto de passar fome. Essa desigualdade, essa divisão de rendas injusta, né, e covarde faz com que as pessoas passem fome, o que não é nada legal. As pessoas precisam de emprego para ter sua casa própria, para gerar sonhos, para ter dignidade em relação até à sua família. Daí vem aquela pergunta, mas aquelas pessoas que ganham Bolsa Família, elas se acomodam e ficam de boa, ganhando saláriozinho lá, não precisa fazer mais nada. Quem te disse isso? De onde você comprou essa ideia? Qual foi a fonte? Você levantou essa bandeira porque é isso que você pensa? O que você faria com o dinheiro do Bolsa Família, por exemplo? Uma viagem? Quem disse que alguém ganha Bolsa Família porque quer ou porque é cômodo? Quem disse que esse alguém que ganha Bolsa Família não tem sonhos maiores? Desejos de viajar para Disney? Como qualquer tribo, grupos, comunidade, sociedade, existe aqueles que gostam de trabalhar e aqueles que não gostam de trabalhar. Aquele que vive chapado e aquele que luta por dias melhores. Por isso, não se apegue a fake news. Aproveite os seus dias para se desenvolver mais, ficar mais inteligente. Quanto mais inteligente você for, menor a chance de ter pensamentos pequenos em relação a tudo isso. Quanto mais você ajuda essas pessoas a crescerem, maior a chance dessas pessoas pensarem em você também quando estiver lá em cima. A igualdade está ligada a tratamento, consideração, empatia, respeito, dignidade. Precisamos mudar a sociedade, dando dignidade a todos, ajudando as pessoas a encontrar o seu emprego, o seu caminho. O rio que esquece a sua nascente, ele seca. Por isso, não esqueça as suas origens.